Graça e paz, meus irmãos. Nesta manhã, junto com você, estamos aqui e vamos meditar em assuntos de extrema importância, assuntos sérios que eu quero levar até você. Um deles são os portais do inferno que estão para se abrir. E também, meus irmãos, a contagem regressiva para o arrebatamento e o retorno de Jesus. Haja visto que muitas profecias já estão dizendo que a grande tribulação está para se iniciar e também o governo mundial está para começar em 2022, a partir deste ano agora que nós vamos iniciar. Então, meus irmãos, graça e paz, queridos irmãos. Nesta manhã, junto com você, estamos aqui e vamos meditar na palavra do Senhor. Haja visto que temos assuntos de extrema urgência e importância para falar. Um deles são os portais do inferno que estão se abrindo e já estão aparecendo demônios no mundo. Outro assunto de extrema importância é sobre a contagem regressiva para o arrebatamento, visto que muitas profecias têm dito que a grande tribulação irá se iniciar. E também muitas revelações estão dizendo que o governo mundial começa agora a partir deste ano, em 2022. Então nós iremos para a palavra de Deus, para mostrar na palavra de Deus que estas coisas realmente têm cunho de verdade e que as coisas estão se cumprindo. Haja visto que o mundo está em um caos generalizado, a natureza em fúria e a terra em dores de parto, com furacões, tempestades, catástrofes de várias espécies e também chuvas torrenciais, vulcões que estão entrando em erupção e coisas que estão acontecendo, como aconteceu na Bahia, a grande catástrofe daquelas enchentes agora esses dias. Nós estaremos mostrando na palavra de Deus, meus irmãos, que o Senhor, Ele não retarda sua promessa, embora muitos a tenham por tardia, mas Ele é longânimo. Ele é amoroso, é um Pai que mostra na sua palavra tudo o que está acontecendo no mundo, e estes acontecimentos têm ligação com os últimos dias. Inclusive, os cientistas estão já dizendo que a Terra começa a enfrentar o apocalipse e o relógio que o homem construiu no mundo está marcando quase meia-noite para o fim do mundo. Então, meus irmãos, nós iremos para a palavra do Senhor. E eu quero mostrar aqui na palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10 do livro de Lucas, algo de extrema importância e muito interessante, que vem nos mostrar que Jesus está às portas. A palavra de Deus, ela diz assim: respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo.
e de igual modo também um levita, e chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Então, meus irmãos, eu quero deixar esta palavra aqui para você nesta manhã, e nela nós vamos meditar. Uma das coisas que eu quero te mostrar está aqui em segundo a Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E também em Salmos 90, no capítulo 4, a palavra vai dizer assim: porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que se passou, e como a vigília da noite. Salmos 90, capítulo 4. Então, meus irmãos, meditando nesta palavra, nós podemos ver que na Bíblia Sagrada, um dia é comparado a 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olhando desta forma, a gente tem esta parábola do bom samaritano, não é? E que viu aquele homem que foi assaltado. Ele não fez como os demais, que ignorou, mas ele cuidou daquele homem. Então, o bom samaritano aqui nós podemos dizer que é o pastor das nossas almas, aquele que um dia nos salvou dos nossos pecados. Ele salvou aquele homem e levou-o a uma hospedaria. Hospedaria nós podemos dizer que é a igreja neste mundo, que precisa cuidar daqueles que estão doentes espiritualmente e daqueles que não têm forças mais para vencer os problemas deste mundo. Meus irmãos, falando em doença, a Bíblia Sagrada diz que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Muitas pessoas pegam este versículo da palavra de Deus e colocam uma fé sobrenatural, pensando que está falando sobre o médico humano, o homem aqui na terra, e que o servo de Deus precisa de médico. Mas a palavra é clara: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. O que quer dizer esta palavra? As pessoas doentes aqui são doentes espirituais, que não têm forças mais para colocar a sua fé no Deus Todo-Poderoso e acreditar em um milagre. Então, essas pessoas que não têm mais esperança estão doentes. E é por isso que essas pessoas, ao estar doentes, elas precisam procurar o médico terreno. Mas aquele que tem saúde espiritual sabe que Deus tem poder para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. E quando uma doença ou enfermidade acomete estas pessoas, em primeiro lugar ela pensa na sua fé, na oração, na busca pela cura através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e das suas feridas. Ela tem vida espiritual, mesmo tendo alguma doença no corpo. Então, meus irmãos, este bom samaritano aqui, ele é Jesus representado. E quando ele tratou das feridas daquele que foi assaltado, espancado, ele levou a uma hospedaria.
e deu ordem para que aquele hospedeiro cuidasse daquele doente. É a ordem que a igreja tem para cuidar dos doentes. Porque, na verdade, meus irmãos, a igreja, ela é uma casa de oração. É uma casa que ela funciona como um hospital para curar as enfermidades espirituais. Mas a igreja saiu deste foco e está com a sua visão voltada para os bens desta vida, para a prosperidade, para os dízimos, para as ofertas. Estão com os pensamentos de grandeza e aquisição de bens materiais neste mundo e de criar aqui um tesouro na terra, sem se preocupar com o tesouro celestial e com as bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, para falarmos a respeito da vinda de Jesus, do arrebatamento, muitos lugares os pastores não aceitam que se pregue sobre o Apocalipse, porque não gostam que falem sobre o caos e sobre os problemas que o mundo já está enfrentando e todo mundo está vendo, mas a mídia muitas vezes ela encobre, ela não divulga as notícias da maneira que deveria ser divulgada. Então, o pastor das nossas almas, ele deu para a sua igreja 2 dinheiro quando ele partiu, ele foi para a glória, significando que 2 dinheiro é ali em Israel, no tempo de Jesus, 2 dias de serviço, porque cada dia de serviço tinha um valor de 1 dinheiro, significando que são 2 dias. E na palavra de Deus, como eu te mostrei, 1 dia para o Senhor é como 1000 anos. Significa que são 2000 anos. 2000 anos foi o tempo em que Jesus deu para a igreja para pregar o evangelho. Então a porta da graça está para ser fechada e a conclusão da mensagem da cruz para o arrependimento e a mensagem da graça está chegando ao fim. Mas como o próprio pastor, ele diz que o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar, significa que o tempo extrapolou e nós estamos vivendo no tempo da prorrogação da igreja. Haja visto que já se passaram os 2 dias e mais 21, que são 2021 anos, e entramos agora no ano de 2022. Então o tempo da igreja já se completou nesta terra. E Deus está para fazer a sua obra, entregando o livro selado na mão de Jesus, que está descrito em Apocalipse, para que seja aberto o primeiro selo e apareça o homem do pecado, o filho da perdição. Meus irmãos, uma notícia que eu quero dar para você de primeira mão é que a partir de 2022 não vai ser possível mais falar abertamente sobre as coisas espirituais. E várias mídias, vários canais já estão censurando esta mensagem, como o Facebook e o Twitter. A partir do ano que vem, não poderá ser falado, não poderá ser criticado o regime, as instituições, ou falar mal das pessoas que têm uma opção sexual. Na verdade, eu também concordo com isto, porque nós temos que pregar o evangelho, não difamar as pessoas que têm uma opção, que escolheu, mas pregar a verdade. Então, meus irmãos, está começando a censura no mundo, a censura para as coisas que nós acreditamos que é verdade, sabemos que Deus tem poder para dar ao homem a libertação dos seus pecados. Então, nós precisamos ficar atentos, alertas para isto que está ocorrendo
e olhando para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa para nos mostrar a verdade. E eu quero te mostrar algo na palavra de Deus aqui muito interessante, que fala sobre portais. E esses portais, meus irmãos, eles já estão sendo abertos. E a igreja precisa ficar atenta para isto. Aqui em Gênesis 28 fala o momento em que Isaac chamou a Jacó, abençoou e ordenou que ele fosse buscar uma esposa em Padã-Arã, em Betuel, que era pai da sua mãe, não é? E de lá tomasse das filhas de Labão, a irmã da sua mãe, uma esposa. E ele foi àquele lugar. E quando ele chegou, meus irmãos, no Monte Moriá, não é? E chegou à noite ali, em Jerusalém, no lugar onde fica a cidade de Jerusalém. Diz assim a palavra: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Diz assim a palavra: deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Então, meus irmãos, aqui eu estou lendo esta passagem para te mostrar que aqui existe um portal entre a terra e os céus. Um portal que faz ligação entre o homem e os céus, o homem e a glória e o poder e a majestade de Deus, que é aquele lugar, o Monte Santo ali em Israel, porque apareceu aquela escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então é para te mostrar que existem portais no mundo físico que fazem ligação com o mundo espiritual. E uma das coisas que eu vi esta semana é que os criadores do CERN, eles declararam que existe um portal que está sendo aberto depois que o CERN começou a funcionar entre o mundo físico e o mundo espiritual. E este portal, meus irmãos, ele não é um portal que ele vai ligar o homem aos céus, mas ele vai ligar o homem ao mundo tenebroso, ao mundo das trevas. Ele vai ligar e vai abrir uma porta para sair demônios e espíritos imundos. E muitos destes espíritos imundos, muitos demônios, já estão sendo filmados aqui na Terra. E se você procurar, você vai achar vídeos de aparições espirituais que o homem não consegue explicar. Então eu quero te mostrar um pequeno vídeo aqui, de alguns segundos, a respeito deste CERN, certo? O maior acelerador de partículas do mundo atingiu um novo recorde de energia, com colisões de partículas a 13 teraelectrões-volt. Após uma interrupção técnica de 2 anos, o CERN, Laboratório Europeu de Física Nuclear, retomou as experiências que visam compreender os mistérios da matéria. É um momento fantástico para a física, com colisões a 13 teraelectrões-volt. Com feixes estáveis, o acelerador está de regresso. O
acelerador de partículas LHC é um anel gigante construído a 175 metros de profundidade na fronteira franco-suíça. O novo recorde de energia atingido no final do mês de maio é uma enorme motivação para os cientistas. É o melhor navio do mundo, o navio mais poderoso com a melhor tripulação. Estamos prontos para realizar novas explorações. É a recompensa após anos de trabalho duro. As pessoas estavam a preparar-se para este momento há mais de 2 anos. É o início de uma nova aventura. Estou muito feliz. Houve uma interrupção de 24 meses, realizamos testes e melhorias nos feixes. Estamos prontos para recomeçar. Em cada segundo de funcionamento do LHC, vários gigabytes de dados chegam ao centro de computação do Laboratório Europeu. A informação é armazenada, classificada e partilhada com os cientistas do mundo inteiro. Um dos objetivos dos investigadores é recriar o que aconteceu nos primeiros segundos após o Big Bang, para compreender melhor a origem do universo. No acelerador do CERN, os feixes de prótons viajam em sentidos opostos, quase à velocidade da luz, e chocam a altas energias. Dessas colisões resultam novas partículas. No início, o LHC fazia colisões a energias mais baixas. Em 2012, os choques atingiram os 8 bilhões de elétrons-volt. Graças aos choques mais energéticos, foi possível detectar o famoso bosão de Higgs no verão de 2012. Trata-se de um ponto de partida importante, porque... Então, meu irmão, está aí, né? A respeito desta máquina. Ela foi construída uma grande estrutura a quase 200 metros abaixo da terra, não é? No subterrâneo. E ela tem o formato assim, a tubulação dela é cilíndrica e redonda. E eles colidem as partículas ali e um dos criadores, ele diz que é para abrir portais. E esses portais, eles já começaram a ser abertos. Então, esses portais, ele vai trazer o mundo subterrâneo, o mundo invisível, não é? O mundo das trevas para cima, para a terra. E nós vemos, meus irmãos, que nós estamos já praticamente no fim de todas as coisas. Inclusive a palavra ela fala sobre isto. Ela fala sobre este acontecimento, como eu li para você ali em Gênesis, não é? Que fala sobre estes portais. E estes portais, eles já existem no mundo espiritual. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que na palavra do Senhor, ela mostra com clareza tudo isso que está acontecendo, não é? E mostra também que estes colisor de partículas, ele, embora ele seja um grande feito atual, uma grande máquina construída pelo homem atualmente, não é? Mas a Bíblia já falava sobre esses portais, portais que serão abertos no final do tempo, e que esses portais eles vão trazer o mundo das trevas para a superfície. E uma coisa que eu achei interessante, você consegue ver em alguns vídeos, meus irmãos, a filmagem de demônios, a filmagens de assombração, não é? Esses dias eu estive assistindo um vídeo que as pessoas filmaram o cemitério à noite e ali eles conseguiram ver demônios. Ontem mesmo assisti um vídeo que um grupo de pessoas visitou o cemitério à noite e tinha uma mulher vestida assim com roupas estranhas, não é? Sentada num túmulo, uma mulher bem de idade,
aparentemente, com uma bolsa do lado, e as pessoas chegaram e conversaram com ela. Ela não respondeu palavras. A moça foi tocar nela. No momento em que tocou, começou a voar aqueles vasos que enfeitam os túmulos e bater os vasos perto da moça e quebrar. E aquela mulher saiu andando devagar, não falou nada, e as pessoas, porque era muita gente, eles tiveram coragem, seguiram aquela mulher. E quando ela virou em um túmulo assim, subindo, eles correram. Quando chegaram perto, ela desapareceu. Isto mostra, meus irmãos, que essas coisas não aconteciam, mas já está aparecendo no mundo. Mostra que no futuro vai aparecer demônios na terra, e esses demônios eles vão interagir com as pessoas. E aquelas pessoas que ficarem aqui na tribulação, elas irão sofrer na mão do império do mal, porque o império do mal ele vai dominar generalizadamente toda a terra. E nós, como igreja, nós temos que ficar atentos, sabendo que este tempo se aproxima, e se isto se aproxima, o arrebatamento, meus irmãos, é uma questão de momentos. Logo, o nosso pastor, o mestre amado, o filho de Adonai, vai retirar a sua igreja da terra, e o Espírito Santo também vai sair deste mundo e vai levar a igreja a encontrar com Jesus nos ares. E este encontro, meus irmãos, ele será especial, porque a igreja, ela precisa estar pronta, preparada. Quando qualquer pessoa vai em uma festa de casamento, ele se apronta, ele se arruma para ir para aquela festividade. Então o salvo, ele precisa, meu irmão, estar preparado com vestes puras, estar buscando a presença do pastor em comunhão, pedindo a purificação, o perdão dos seus pecados, para que assim ele não seja pego de surpresa no momento em que a trombeta de Deus soar e que os mortos em Cristo ressuscitar primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, sermos arrebatados. Nós precisamos estar na posição para não perder o arrebatamento. Então, nesta manhã que eu quis levar para você este assunto, eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus e que esta paz seja derramada sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém.